Olá, como vai? Sejam todos bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Estou aqui com meu grande companheiro Dimas, nosso diretor. Dimas, você sabe que hoje eu acho que nós temos uma inovação aqui no podcast, porque pela primeira vez eu não sou o mais novo da mesa. É verdade. Eu desconfio que eu não sou mais novo. Depois a gente pode se aprofundar nisso. Mas nós estamos aqui com o José Guilherme Nogueira, que é CEO da Orplana, que é a Organização das Associações dos Produtores de Cana-de-Açúcar do Brasil. Ele é engenheiro agrônomo pela Unesp de Jaboticabal, mestre em administração pela FEA, tem pós-graduação na FGV e na Harvard também. Trabalhou em empresas como Tereos, Sebrae, Coplana, Marquestrat e atua no agronegócio há mais de 15 anos. Entrou um adolescente, Dimas. Você viu no meio do agronegócio e agora já está trabalhando. A gente falou que ia convidar gente mais nova, né? Então pronto. Zé, seja muito bem-vindo. Se me permite te chamar de Zé aqui no nosso bate-papo, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Sem dúvida, Danilo. Obrigado. Para mim é uma satisfação estar com vocês, grandes amigos, né? Grandes profissionais que eu tenho aí comigo, que a gente já trabalhou junto. E, obviamente, que a gente ainda tem aí um caminhão aí de ideias e trabalhos pela frente. Obrigado, Zé, por ter vindo aqui. Enfim, obrigado a vocês também que nos acompanham aí no nosso podcast. Espero que vocês estejam gostando, né? Parece que sim, porque a nossa audiência lá tem aumentado bem. E a gente tem trazido aqui, nós trouxemos os sêniors primeiro, agora nós estamos trazendo a juventude aqui para bater um papo com a gente. Mas de fato o Zé é um grande amigo, fizemos grandes trabalhos juntos, né? A gente sempre brinca aqui que traz sempre amigo, mas a gente fica, enfim, acaba virando uma amizade o trabalho que a gente faz, porque ele é um trabalho bastante gratificante e de maneira geral, enfim, as pessoas, né, que são clientes ou não clientes e que a gente acaba encontrando, né, no meio do caminho aí, acabam virando de fato pessoas que a gente pode trocar bastante ideias, né, e aí a gente trouxe o Zé aqui hoje para ele contar um pouquinho para a gente, né, a gente sempre nessa primeira fase da nossa conversa aqui, Zé, e aí isso cabe a mim, né, a gente até brincou lá na portaria que a gente tá vindo muito aqui gravar, né. Aí o menino perguntou para que a gente grava, nós brincamos que era para fazer um CD, né? Que é Dimas e Murilo, parece dupla sertaneja, né? Dimas e Danilo, desculpa, parece dupla sertaneja. Mas enfim, eu sempre pergunto, assim, para você contar um pouco da sua trajetória para a gente, né? Quais foram as escolhas que você fez, né? Eu sei que você está, enfim, numa carreira ascendente aí, né? Enfim, vem crescendo e crescendo rápido, né? E a gente tenta levar para o nosso ouvinte aqui, para quem nos acompanha, exemplos, né, dos profissionais que a gente traz aqui, enfim, para mostrar para eles essa questão, principalmente das escolhas que os profissionais fazem, dessa questão educacional, da questão de escolher o trabalho que quer fazer, né, enfim. Então conta um pouquinho da sua história aí para a gente, fique à vontade aí, claro. O microfone é todo seu. Não, maravilha, obrigado Dimas, Danilo pelo convite, mais uma vez, né, agradecer vocês aí o espaço. Bom, minha trajetória ela seguiu começa pela parte técnica e depois entra na área gerencial. Minha família é família de produtores rurais, né, de Minas Gerais, e aí aquilo me apaixonei pela agronomia, pelo agronegócio, e aí não foi à toa que eu acabei entrando na agronomia em Jaboticabal, que foi minha primeira formação, vamos dizer assim, né? Com isso eu busquei especializações já lá fora, porque a ideia, eu precisava ser diferente. Eu sempre pensava, se eu for igual às outras pessoas, eu vou seguir a carreira de um agrônomo normal, ou não que seja ruim isso, mas que seria algo trivial, que eu não queria. Que era um representante comercial, ou um agrônomo de campo, ou um representante de adubos, que naquele momento, para mim, não fazia sentido, né? Então, eu já fui buscando a parte gerencial e a parte estratégica nesse meio tempo. Fiz algumas escolhas, uma delas foi morar nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de morar lá um tempo, até para me capacitar e buscar, porque eu sabia que sem o inglês as limitações iam acontecer, né, Dimas? E nessa fase é a fase da gente aprender, da gente ter essa clareza,
As ansiedades são inúmeras, né? A gente é muito ansioso, a nossa geração, a minha geração, né? Eu com 38 anos agora, a gente mostra... A gente assim, nem precisou perguntar, já falou. Então tinha razão. É o mais novo da mesa. Então, isso faz com que a gente... E óbvio, o momento, né? O mundo, o jeito que ele caminha, ele exige muito da gente, né? E a gente você quer já ser gerente, você quer ser diretor, você quer ser... Enfim, você quer buscar isso. E essa ambição é um fator relevante. Mas você precisa entender o processo de preparação. E aí você vai entender isso depois de um tempo, depois de tomar umas trombadas, depois de você ver que você não sabe nada, que você acha que sabe, mas não sabe nada. Que aí você tem que escutar muito, amassar muito o barro, que a gente fala, para que você comece a entender esse processo. E aí eu sempre ia buscando complementariedades. Então, saí da faculdade, né, ou no meio da faculdade, eu fui para os Estados Unidos, morei fora, trabalhei num cassino, não tinha nada a ver com o meu negócio, né? Então, eu trabalhava no cassino mais para desenvolver minha comunicação e minha fala dentro do escopo no inglês que eu queria aprender. Apostar um pouco também? Né? Sem dúvida, sem dúvida. Não voltou rico, não, Zé? Não. Só perdi dinheiro, né? E aí, depois, eu fui para administração. Eu já frequentava as aulas dentro da própria Unesp, tem o curso de administração, ele é aberto, né? Quando você faz a faculdade pública, você tem outros cursos. E aí, fazia aulas de microeconomia, macroeconomia, que era onde eu sabia que eu ia aplicar todo aquele conhecimento técnico. Porque saber fazer as plantas crescerem, adubar, passar todos os defensivos agrícolas... isso faz sentido, mas nós estamos num modelo econômico. O produtor, ele quer ganhar dinheiro, não é porque ele é bonzinho que ele vai cuidar das plantas, né? Então, eu precisava saber como fazer ele ganhar mais dinheiro. Então, eu fui para essa área administrativa, né? Peguei algumas aulas e aí, logo depois, procurei alguns amigos e entrei no mestrado em administração aqui na FEA, em Ribeirão. Buscando também boas escolas de excelência, porque eu sabia que se eu não me diferenciasse com isso, a gente não ia conseguir, ou melhor, eu não ia conseguir ter o desenvolvimento que eu gostaria. Então, aquela sede de aprender, aquela sede de se desafiar, né? Então, isso sempre me moveu bastante. Passando por essa fase de formação, vamos dizer assim, eu entro na fase de experiência técnica ou de experiência no dia a dia. Adentrei na Marquestrate, que é uma empresa de marketing e estratégia, né? Achando que ia ganhar rios de dinheiro, né? A gente acha que vai ganhar rios de dinheiro. E aí você entra numa consultoria, começa a bater a cara, vê como funciona o mercado e vê as dificuldades do empresário brasileiro, independente se era do agronegócio ou não. Então, foi uma outra escola para mim. Esse momento foi um momento onde eu aprendi muito, vendo as dificuldades, buscando, né, entender a teoria com a prática, buscando aplicar aquilo e, principalmente, sempre alinhando a comunicação. Porque muitas coisas as pessoas já sabem, mas às vezes a gente não comunica direito, às vezes as pessoas não percebem direito. Então, isso fazia com que eu pensasse, eu falasse assim, nossa, eu preciso me comunicar bem, porque se eu não transferir o conhecimento, ou melhor, se eu não receber a dúvida que aquela empresa tem, eu não vou conseguir resolver. Porque modelos, gente, tem inúmeros. Modelos de resolver problemas tem inúmeros. Na própria faculdade, a gente fica estudando cases, centenas de cases. Né? Então, você olha os cases, sabe os problemas, e tem problemas que você nunca se deparou mesmo. E aí você busca os seniors, né? Para saber, e precisa ter a humildade de chegar e falar, não sei, porque às vezes a gente acha que é super, né? Que tem superpoderes, que você vai conseguir achar tudo, né? Então, principalmente nessa fase, foi uma fase de aprendizado e crescimento, né, pessoal e profissional muito grande. Muitas viagens, noites sem dormir, ganhando pouco, né? A vida do consultor brasileiro, né? Não só brasileiro, como do mundo.
Tive a oportunidade de fazer consultorias fora, porque o inglês já tinha me aberto essa oportunidade, então isso ajudou bastante. Né? Então, quanto mais as capacitações eu tinha feito, as oportunidades iam abrindo na mesma proporção. Então, isso foi muito legal. E a partir do momento que você sente isso, aí é gostoso. Né? Aí isso acontece de maneira satisfatória. Saindo da Marquestrate, eu fui para o Sebrae, né? Que era um grande cliente da Marquestrate na época, né? Gostava muito do modelo. Aí acabei assumindo a gerência das cadeias do agronegócio no estado de São Paulo. Aí foi um trabalho bem bacana, onde também aprendi muito, né, sobre gestão financeira, trabalhar com grandes grupos, cooperativas, associações, né? Apesar do Sebrae trabalhar com micro e pequenas empresas, é uma empresa grande, com mais de 1.000 funcionários. O orçamento do Sebrae São Paulo é muito pujante. E a necessidade é promover as micro e pequenas empresas, fazer eles ganhar dinheiro. Né? E não é fácil também, porque não existe uma receita de bolo. Então, como eu já tinha trabalhado numa consultoria, e aí no Sebrae, e o Sebrae tem uma rede imensa, uma capilaridade muito grande, a gente conseguia também, com N cases, saber o que estava passando em cada lugar e ter um bom diagnóstico. Então, eu acho que essa visão de diagnóstico, uma visão mais holística, não olhar só o problema em si, ou mesmo só a fotografia, olhar o filme, faz com que ajuda muito a gente no diagnóstico e ter um entendimento. Saindo do Sebrae, né, tive a oportunidade de assumir como superintendente na Socicana, que é a Associação dos Produtores de Cana de Guariba. Aí fiquei um tempo com os produtores lá, desenvolvendo projetos, porque, volto a dizer, não importa o tamanho da empresa que você está. Se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande, você precisa deixar o seu trabalho. Sim. E você tem uma expectativa. Então, perguntar para o seu gestor qual que é a expectativa dele mostra para você que você tem que fazer mais do que aquilo que ele está esperando. Então, você precisa fazer mais. Porque eu penso como dono, por que ele está me pagando? É só porque eu estou numa função aqui que eu preciso fazer o feijão com arroz? Então, isso sempre martelou minha cabeça. Eu falei assim, nossa, a gente precisa pensar e a gente precisa trazer valor para aquilo que a gente trabalha. Eu preciso reverter aquilo. Mas às vezes não é em dinheiro, mas é em ações, é em imagem, enfim, N assuntos. Uma mudança de processo. Ganho de produtividade. Sim, sim. Que gera dinheiro no fundo. Redução de risco, né? Então, a segurança, a agilidade, né? A competitividade, esses três, principalmente, né? Mostraram para mim o direcionamento que eu tinha que dar. E também trabalhar muito com percepção. Né? Eu sempre busquei muito com percepção. Como foi essa época que eu assumi, não meu primeiro cargo gerencial, que o gerencial foi no Sebrae, minha primeira função gerencial. Mas já na Socicana, como superintendente, como CEO da associação, né? Associação pequena, de 30, 40 pessoas, não é muito grande, mas precisava ter processos, que precisa ter estrutura, que precisa montar equipes e que precisa gerar valor ao seu associado, aos seus stakeholders. Então, ter esse entendimento faz total sentido para você buscar e ter foco naquilo que você precisa. Então, mas não tem dinheiro, vamos atrás do dinheiro. Mas eu não sei o que vai fazer, vamos construir o plano estratégico. Mas eu não sei fazer plano estratégico. Gente, quem estiver assistindo um pouquinho do podcast nosso aqui hoje já vai ter grandes insights para que possa pensar e falar, nossa, eu preciso conversar com o Dimas, com o Danilo, com o Zé, sobre como que resolveram tais problemas, não só de gestão, de pessoas, mas também da organização como um todo. Né? Então, isso faz total sentido. Saindo da Socicana, fui convidado a assumir a área de fornecedores na Tereos, aí uma multinacional francesa, né? E lá também num cargo corporativo, aí eu já tinha cerca de 9 gerentes abaixo da minha estrutura, uma estrutura de mais de
100 pessoas, então realmente era uma estrutura bem mais robusta, né? Com 7 unidades industriais, e eu como responsável dos fornecedores como um todo e os gerentes de relacionamento em cada regional. É, obviamente, um espaço comercial que eu também não tinha tido até o momento, porque as minhas funções eram mais de apoiar, de estruturar, de planejar e de realizar, mas não comercialmente, vendendo ou comprando alguma coisa de forma, vamos dizer assim, bem estruturada. E comprando tonelada, né? Tonelada de cana, comprando cana, comprando muito hectare, cana. etc. Arrendando. Arrendando. Então, isso fez também... me ajudou muito aí como experiência corporativa. Uma empresa, né, multinacional, com unidades na França, na Alemanha, na Inglaterra, na África, né, unidades em todos os cantos do mundo. A Tereos me ensinou muito nesse processo e me ensinou, às vezes, também, né, dentro do mundo corporativo, como não ser algumas coisas também. Que isso é importante, né? Não pela empresa, obviamente, uma empresa maravilhosa e tal, mas às vezes algumas relações entre colegas de trabalho que às vezes não funcionam e você precisa saber lidar com aquilo. Saber lidar com conversas difíceis, pessoas pensam diferentes, pessoas agem diferente, né? E você saber... Atitude diferente. Atitude diferente. E esse alinhamento que às vezes parece óbvio, mas nada é óbvio. Às vezes você está achando que eu estou querendo colocar areia no seu negócio ou colocar água no seu chopp, mas não tem nada daquilo. Aí, só que você precisa explicar, fazer o processo, entender que a pessoa te entenda. Né? E sem ser prolixo ou sem ser demorado também. Que às vezes nesse mundo que a gente vive, se a gente não for ágil e direto, a gente acaba perdendo muito tempo. E o mundo corporativo exige muito isso. Saindo da Tereos, eu tive um momento sabático, um período sabático aí de 4, 5 meses, onde eu fui para Harvard, onde eu estudei, né, fiz a pós-graduação. Eu fiz um curso que chama CORE, é um curso voltado a executivos, né, que trabalha analytics no primeiro tempo, então números. Ele trabalha a parte financeira também muito forte, né? Todos os balanços, tudo isso. E trabalha também a parte de economia, de estruturação. Então, eram 3 grandes pilares. Tá? Então, é um curso híbrido, né? Parte presencial e parte remoto. Então, para mim, também foi uma grande visão dentro dos cases do mundo como um todo. Muito indiano, muito chinês, muito... né? Brasileiros tinham poucos, não tinham muitos brasileiros, mas ajudou a abrir minha cabeça, né? E mostrar o Brasil também. A gente tem muitos problemas aqui, né? Só que aqui é uma capacidade de empreendedorismo imensa. O Brasil tem inúmeras possibilidades, né? A gente discutindo cases americanos, eu via que o Brasil ainda é um adolescente, para não falar bebê, que tem um espaço enorme para crescer em negócios, né? E, obviamente, em pessoas, em processos, em estruturas. E a gente precisa comunicar mais, trazer isso, repassar isso para todos, para a gente crescer como um todo. Aí, após isso, recebi um convite um pouquinho diferente da minha trajetória, que foi assumir a cadeira de responsável financeiro da Coplana. Né? Junto com a responsabilidade financeira veio também a parte de TI, a parte do RH propriamente dito, né? Na época era RH, hoje gente e gestão. Também a área de controladoria e a área de facilities. Né? Para quem não sabe, facilities acaba sendo a parte administrativa da empresa. Então, que ninguém quer pegar. Que ninguém quer pegar. Curva de rio, Dimas. Curva de rio, Danilo, fica aquilo assim. Tudo que não cabe nos processos, né, normais, vai para facilities. Joga para facilities. Todo mundo fica jogando. Joga para facilities. Né? Então, não é fácil. Para cada área, uma posição diferente, né, uma estrutura diferente, uma forma diferente de atuar. Mas que exige também aí a gente sambar bem nesse
nesse enredo aí dessa diferença grande. A cooperativa, propriamente para quem não conhece a Coplana, né? Uma cooperativa muito fundamentada no amendoim, mas também tem distribuição de insumos, tem o varejo com máquinas agrícolas, tem a indústria do amendoim propriamente dita, né? Tem a parte técnica. Então, uma empresa que tem várias empresas dentro, com várias nuances, onde eu precisava trabalhar e trazer isso de uma maneira clara para o conselho e, obviamente, na época, para a minha CEO. Né? Então, saindo da Coplana, tive a minha oportunidade dentro da Orplana, que foi um convite há cerca aí de 3, 4 meses, para assumir a organização, né? Das associações, né? Hoje são 32 associações. Tá. Essas associações, somadas as pessoas, tem mais de 500 pessoas trabalhando dentro dessas associações, né? Okay. Então é um volume grande, algumas já têm gestores mais estruturados, outros não têm. Enfim, é uma heterogeneidade grande dessas associações e que trabalham diretamente com os produtores, né? Tá. A Orplana hoje congrega 12 mil produtores com inúmeros desafios, né? De gestão de pessoas nem se fala, né? Tá. Acho que o produtor rural, as agropecuárias, né? Onde está tendo essa transformação, tem grandes oportunidades para trabalhar. E esse é o desafio hoje. O desafio é estruturar a Orplana, crescer com a Orplana, né? Mostrar o tamanho da Orplana, a representatividade e, principalmente, defender os direitos aí, e buscar rentabilidade ao produtor. Tá. Tá? Dessa forma que foi um pouquinho da minha carreira. Bacana. Um pouquinho grande, né? Não, Zé, a idade é curta, mas o currículo é longo, né? Exatamente. Começou cedo. Zé, sabe uma coisa muito interessante enquanto você comentava aí? Sabe que uma vez eu estava vendo um livro, que inclusive é do Robert Greene, lá chama Maestria, um livro bastante famoso, né? E ele fala que o nosso cérebro precisa de um tempo para a gente poder se desenvolver em determinadas questões. E isso desde a época dos Homens da Pedra. Então a gente precisou pegar o negócio com a mão, bater, e o nosso cérebro foi concebido dessa forma com o passar dos anos. Então a gente precisa de um tempo para poder amadurecer, para poder aprender. E assim, você foi muito jovem buscar todos esses estudos, buscar essa capacitação. Como é que você fez durante esse período para lidar com essa ansiedade? Eu te pergunto isso porque você comentou sobre ansiedade e a gente vive um processo de transição de gerações do público que está entrando dentro da empresa. E quem nos escuta aqui muitas vezes tem esse desafio, né, Dimas, de administrar essa nova geração que está entrando no negócio, que é uma geração que tem outras demandas. Você estudou, você teve paciência, o seu crescimento de carreira, você é jovem. Nós somos, né, ainda, mas em determinados pontos, assim, você teve em alguns pontos que ter paciência, que esperar. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns momentos com você, vi que você transita muito bem entre diferentes níveis hierárquicos, tem facilidade de se relacionar, tem que saber o momento de se posicionar, né? Exige uma paciência, exige uma flexibilidade. Então, como que você enxerga esse desafio? Você que já administrou diferentes áreas, inclusive o RH, que de certa forma indireta ficou embaixo de você. Como que você enxerga isso, né? Esse desafio de ter que lidar com essa paciência num mundo de 140 caracteres, que eu costumo falar brincando lá dentro da Facioli, e ter que aprender tudo isso e se desenvolver até você chegar hoje a uma posição de CEO. Como você trabalhou isso em você? Danilo, muito foi a autorreflexão. Eu acho que eu sempre me questiono muito das coisas, né? A ansiedade, todo mundo nasce com ansiedade, né? A ansiedade, ela vem. Quando a ansiedade ela é muito, vai te causar a síndrome do pânico ou vai te causar qualquer problema. Quando a ansiedade é muito pouca, você vai ficar com depressão, para baixo, né? Então, conhecer o seu corpo e saber o que te move é importante. Agora, eu com 18, 19 anos, eu não fazia ideia que eu gostava de administração de empresas. Eu não tinha a mínima ideia, né? Eu sabia o que eu não gostava. Então, eu já ia excluindo algumas coisas, né?
E me intrigava isso, me gerava ansiedade. Eu falava, nossa, eu vou ser engenheiro agrônomo, eu vou formar, estou aqui na faculdade e eu preciso me encontrar e eu não estou me encontrando, né? Então, eu fui testando. Aí eu fiz testes. O que é o teste? Então, eu fiz estágio na área de fitopatologia, que não tem nada a ver comigo, mas eu fiz. Eu fiz, porque eu precisava ter a certeza de que não era aquilo que eu queria. Eu sabia pelo menos o que é aquilo, né? Falei, deixa eu ver que diabo é isso aí. Só que eu fui entender o papel nosso na faculdade. Tá. Porque a gente chega na faculdade, você estuda para passar de prova, para você se formar e ser aquilo. E no caso da agronomia, por exemplo, você tem uma gama de ações que você pode fazer. Você pode ser desde um administrador, você pode trabalhar com N áreas. E eu precisava descobrir isso. Então, eu fui um explorador. Eu digo que essa característica minha foi de exploração. E para eu explorar, eu conversava com as pessoas. Eu tinha que conversar com as pessoas, né? A minha geração, a geração X, Y, é uma geração que às vezes você prefere falar com o celular do que falar com gente. Vocês sabem disso, né? As pessoas preferem... as pessoas hoje não gostam de ligar para as pessoas, gente. Não gostam de falar. Prefere mandar texto, no máximo áudio. Tá? E muitas pessoas não gostam. Só que quando você fala com as pessoas, você cria uma relação. Você cria uma proximidade. E eu fui aprender isso na faculdade ou até um pouco antes. E isso não se ensina. Porque quando a gente só vai aprendendo as coisas com problema, gente. Não tem dúvida. Né? Então, aconteciam os problemas na faculdade, eu tinha que resolver. E eu estava ali, meus pais a 600 quilômetros, eu morava em Jaboticabal, morava em República com mais 13 pessoas, 13 amigos, e tinha que resolver a vida ali, entendeu? Recebia ali a sua mesada e fazia isso. Então, a ansiedade, né, ela acaba sendo, né, uma consequência também das interferências externas que tem dentro do ambiente que você está. Se você tem problemas familiares, se você tem vários outros problemas e tal, tudo aquilo começa a tornar um ambiente ansioso. Problema no relacionamento, problema com esposa, ou sei lá, você queima a largada, faz um filho, né? Então, assim, são pontos que vão gerar ansiedade, porque aí gera um monte de perguntas na sua cabeça e você fala assim, nossa, como é que eu vou resolver isso agora? Então, assim, essas interferências no dia a dia, a gente tem que tentar blindar. Tem que tentar. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Assim, você tentar blindar o seu problema que você está tendo em algum lugar, que te gera ansiedade. Um problema que você tem, sei lá, medos, receios, né? Então, eu aprendi a ficar um pouco mais calmo, me autoexplorando, fazendo meu exercício, lendo. Enfim, eu tinha minha rotina, que me deixava de um jeito mais calmo. E é isso que eu comecei a aplicar no dia a dia. E eu sou uma pessoa que aplica as coisas. Eu não fico com aquilo na cabeça e teórico, né? Eu aplico, testo e vejo se dá certo. Se não der certo, eu jogo fora e toco. Então, foi dessa maneira, né? Mas eu acho que não tem uma receita. É difícil achar uma receita para ansiedade. Porque as pessoas nascem também. Às vezes tem uma característica hereditária. Às vezes as pessoas já nascem mais ansiosas. Né? Então, alimentação. Porque aí você começa a descobrir tudo que pode causar ansiedade. A ansiedade que você tem de crescer, ela não é só uma ansiedade de eu quero crescer, eu quero ficar o Elon Musk, eu quero ser o Mark Zuckerberg, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero ser famoso. Sim, a minha geração tem muito isso. E essa ambição, que é fundamentada na ansiedade, ela é importantíssima. Porque senão, se o cara também for pouco ansioso, ele vai ficar parado, você tem que empurrar. Então, aquilo, você precisa encontrar esse modelo, né? Fiz momentos também com psicóloga, que me ajudou muito,
na minha carreira, muito. Principalmente em transições de trabalho. E quando eu acabei tendo um filho também, né? Eu precisei ir para psicólogo, porque eu precisava entender minha cabeça, né? Legal. Ou o que vem para frente. Ou o que vem, né? Que eu vou enfrentar. Para que a gente possa desempenhar isso dentro do nosso dia a dia e do nosso trabalho. Bacana, Zé Guilherme. E, assim, nessa mesma linha aí, né? Enfim, olhando um outro contraponto, né? Que, enfim, você é jovem e tem um ótimo preparo, enfim, se preparou muito bem. Mas você veio com 532 ideias para uma turma que é mais velha que você. E é uma turma que fala aqui, Zé, você vai devagar porque os negócios aqui sempre deram certo. A gente cresceu assim, desse jeito, tocando assim, desse jeito assim, né? A síndrome de Gabriela que a gente encontra em todas as empresas, né? E é óbvio que... E aí você foi contratado para revolucionar, né? Provavelmente você está nesse cenário agora, né? Fala, você vem aqui para revolucionar, mas você fala, ih, Jesus Cristo, eu já vi essa novela, esse negócio vai demorar um pouco mais, porque tem que convencer uma turma que tem uma experiência e que, obviamente, a experiência vai dando segurança para essas pessoas, porque eles foram fazendo isso num plano mais, ou num ambiente mais plano, né? Em algo que, enfim, com um pouquinho menos de risco, né, do que o que precisa correr agora, porque o mercado mudou, né? O mercado mudou radicalmente, né? Então a gente, enfim, precisa andar na velocidade que o mercado anda. Então, por exemplo, novas tecnologias, as empresas precisam implantar e precisam implantar rápido. E, assim, você precisa convencer ela de que aquilo é um bom negócio. Talvez você tenha que escolher bem que tecnologia você quer. Mas, enfim, como é que é esse contraponto de uma pessoa cheia de ideias novas, enfim, com um bom preparo, enfrentar dentro das organizações esse pessoal, enfim, que está lá e que existe isso, né? Nós não estamos falando de uma realidade que não existe, né? Deve ter gente com a sua idade aí que está enfrentando a mesma coisa, gente mais nova que você, inclusive, que está enfrentando isso. Como é que é lidar com vender ideias, né, para algo muito sólido? E quando a gente fala, enfim, dos ambientes todos de agro, de uma maneira geral, eles são mais ou menos do mesmo jeito. Não, sem dúvida, Dimas. Ótima consideração. No meu caso, em todas as empresas que eu fui adentrando, eu sempre quis entender qual que é a cultura daquela empresa, né? Antes de tudo. E eu sempre falava para aquele meu gestor, eu falei assim, eu posso fazer um diagnóstico com a minha visão do que eu estou vendo, eu te apresento, e aí você me fala se você tem o mesmo entendimento que eu ou não. Tá? Aí, quando eu digo diagnóstico, eu falo diagnóstico de processos, diagnóstico de pessoas e diagnóstico de estrutura como um todo, o que precisa mudar, o que não precisa, o que eu vou precisar. Então, esse foi o primeiro passo. Para todas as empresas que eu vou, eu penso dessa forma. O segundo item é, se possível, elaborar um plano estratégico. Tá? Com aqueles stakeholders, com aquelas pessoas que estão envolvidas. Porque quando alguém te contrata, ele te contrata com essas ambições. Precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. Tem muita gente nessa área. Aqui os processos não andam, tudo demora. Aqui essa pessoa aqui está muito ruim, tem que trocar. Aí eu falo assim, não, antes de trocar, vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer o diagnóstico. Porque aí no diagnóstico você consegue pegar muita coisa que às vezes aquele gestor sênior, o seu CEO ou, enfim, membros do conselho, eles às vezes criam algumas coisas na cabeça que não é verdade. E aí você precisa desmistificar aquilo. E não é simples. E aí você precisa trazer esse diagnóstico. Só que tem que ser um diagnóstico com argumentos. Se você não trouxer argumentos, esquece. Que tipo de argumento? Tal funcionário não está performando, ou vocês falam desse funcionário que ele não está performando e tal, mas ele não tinha clareza no papel dele. O problema é dele. Óbvio que ele deveria ter buscado, mas ele não tinha clareza, qualquer e ninguém sabia a expectativa que nós tínhamos com ele. Então, é um jogo aberto. E eu digo, Dimas, Danilo, uns 70% dos problemas é comunicação. Uns 70% dos problemas é comunicação. Então, transitar com essas áreas é você se comunicar bem, é você falar o que realmente. E não ter papas na língua. Sem você ser agressivo, ser empático, né?
Entendo o seu ponto, entendo isso, mas deixa eu fazer uma consideração aqui para você pensar. Você não precisa responder agora. Você fala assim, você não precisa responder agora. Mas vê se faz sentido isso. Às vezes a gente não ganha essas batalhas, gente. Sim. É normal. É normal. Você fala, não, eu entendo, mas também acho que não deve fazer. E aí você vai amolecendo. Eu digo assim, que as conversas, quando você quer uma coisa ou quando você tem uma coisa muito forte, você precisa ir batendo ela com os argumentos. Se aquele argumento não está funcionando, você vai trocando de argumento. Se você realmente acredita naquilo. Só que você tem que estar muito bem fundamentado. Porque se você não tiver fundamentado, aí vão as coisas para o chão. Sim. Correr risco é normal, correr risco. E deixar claro, se não der certo, eu fiz a minha lição de casa. Porque, volto a dizer, gestão tem método. Gestão tem método. Se você pega os métodos da Facioli, ou do Falcone, ou do Rancharan com execução, ou, enfim, com N livros, tem método de gestão. Sim. É processos e pessoas. Processos, pessoas, processos, pessoas, processos, pessoas. Fica sempre naquilo. E aí, como que a gente vai estruturar isso? De que forma? É simples? Não é simples. Mas saber comunicar, saber lidar. E, às vezes, você tromba com muita gente. Né? Eu trombei com muita gente. Tá? É normal isso acontecer. E aí, você precisa, às vezes, abaixar. E outras vezes, você precisa também ter ações mais, eu não digo ríspidas, mas ações mais fortes que você precisa tomar. Porque ali você tem o ônus e o bônus de ser gestor. Né? Então, se te colocaram naquela posição de gestor, que aí eu volto a dizer a questão de expectativa. Qual que é a expectativa que o meu conselho ou que o meu CEO tem comigo? O que ele quer? Ele quer que eu faça desse jeito, porque não é só o resultado, é a forma com que a gente faz que interessa. Porque às vezes o resultado não vem, e muitas vezes não vem. Só que se você mostrou toda a forma, como você fez, a estrutura, de forma lógica, focada, isso mostra como é feito. Então, ter a sua proximidade com o gestor, importantíssimo. Mostrar o que você faz junto com o seu gestor. E aí, claro, existem sentimentos em relação. Às vezes, o seu gestor fica com raiva de você, às vezes você fica com raiva do gestor e precisa saber separar as coisas. Saber. Então, a questão do sentimento e controle emocional, né? Existe um psiquiatra aqui em Ribeirão, chama Luiz Alberto Etten, é um psiquiatra aqui. Ele tem um livro, ele fala muito sobre as emoções. E eu gosto de ler esses livros porque, às vezes, a gente toma muitas decisões baseadas em emoções. Né? E entender essa reflexão de emoções, de raiva. Quando a pessoa está com raiva, como que eu devo tratar? Quando eu estou muito eufórico, nossa, será que é o momento certo de eu aprovar um projeto se eu estou muito eufórico? Será que não é? Como que está isso? Então, saber navegar com essas emoções é importantíssimo, Dimas. Então, eu acho que, para mim, a experiência foi nesse sentido. Bacana. Muito bom, Zé. É sempre um aprendizado. Lidar com emoções é um desafio, né? É sempre um desafio constante. E, Zé, falando um pouquinho do segmento que você está atuando, que é um dos segmentos mais comentados 24 horas por dia em todos os meios de comunicação, né? Que bom. Que é do agro, né? Que é um segmento, aliás, que a gente admira muito lá na Facioli. Nós também somos participantes, né, desse segmento, de certa forma. Facioli é agro, gente. Facioli é agro. É uma história dentro do agro, né? Tem a vida toda dentro do agro. Talvez, eu acho que 70% dos nossos clientes, a gente já falou, se a gente ampliar o agro, são do agro. Que bacana, que bacana. Zé, como que você tem enxergado? Quais são as perspectivas? Conta um pouquinho pra gente dessas suas viagens. Você está completando agora, salvo engano, 3 meses, né, na sua posição. Imagino que você já deve ter trabalhado, de certa forma, o seu diagnóstico. Uma das coisas que você olhou é o cenário onde você está atuando. Você já estava antes no agro, numa outra realidade, vamos dizer assim, numa outra cultura, né? E agora você está trabalhando num outro meio. Como que você tem visto? Quais são as perspectivas
Conta pra gente aqui uma conversa de bastidores do agro pra gente, né, Dimas? Pra gente saber como tá. O agro é muito forte no Brasil, né? Vocês sabem disso, né? Não é à toa que move aí 1/3 do PIB brasileiro e ajuda muito na construção de infraestrutura no Brasil. O agro, ele é o propulsor, né, dessas construções de ferrovias, de hidrovias, de comércios, de grandes obras. Rodovias também. Rodovias tem parceria também. público-privada. Isso, né? isso. E o Brasil é abençoado, gente. O clima daqui, o regime pluviométrico, né, as terras que nós temos e as pessoas. Né, as pessoas que trabalham. Né? A África também é um continente onde tem regiões excelentes, mas não tem pessoas que trabalham, não tem pesquisa ainda, tem dificuldades, né, ainda na estrutura, por isso que a África não é igual ao Brasil. Né? Então, falou de agricultura tropical no mundo, os olhos são do Brasil. Tá? As perspectivas para o agro, né, de forma global, são muito boas. O Brasil é líder em produção de soja, líder em açúcar, líder em suco de laranja, líder em café, carne de frango, carne bovina, enfim, as lideranças de produção estão aqui dentro. Né? E isso faz com que o Brasil seja ainda mais respeitado no mundo como um todo por produzir bem, com sustentabilidade, esses produtos. Nós temos grandes desafios, como qualquer outro país. Né? Os nossos clientes principais são China, União Europeia e vamos dizer que os Estados Unidos em 3º ou 4º lugar, mas principalmente China e União Europeia. E esses países, eles exigem da gente. China compra muita soja, né? Um volume gigantesco de soja. A cadeia da soja é a maior cadeia do Brasil, seguida da cadeia aí do boi, né? A cadeia da carne. Depois a cadeia do açúcar também, com grandes movimentações financeiras. E eu digo que o agro, ele depende de todas as outras cadeias. Aí, quando eu falo isso, eu digo, o agro só vai bem se os transportes forem bem. O agro vai bem se os bancos também, se os financiamentos forem bons. O agro vai bem se os seguros forem bons. O agro vai bem se tiver capacitação profissional para ir bem. Então, o agro é uma indústria a céu aberto, onde a gente precisa estar preparado para produzir cada vez mais com menor custo. E eu digo, né, toda vez que eu falo sobre o agro, que o produtor, ele está ali, aquilo ali é um negócio para ele. Né? E além disso, ele trata aquilo com um nível de emoção assim, absurdo. Né? Você vê, às vezes, muitos produtores às vezes nem ganhando dinheiro e tocando atividade. Aquilo, para mim, já me chamou atenção algumas vezes. Mas, se ele souber um pouco mais de gestão, certamente ele não ia ficar dando murro em ponto de faca e saber que aquilo não está dando lucro para ele. Mas o desempenho nosso, tanto da balança comercial, quem traz dólares para o Brasil hoje é o agro. Mas o minério de ferro também, o minério de ferro foi muito bom esse ano? Foi muito bom. A gente tem um volume grande também para isso, mas a gente ainda é um grande exportador. E, às vezes, existe a discussão também, né, que a gente deveria ter produtos mais industrializados, produtos mais preparados, e eu concordo totalmente com isso. Tem que ter mesmo, tá? Inclusive, é mais sustentável produzir aqui e entregar lá para a União Europeia do que, por exemplo, você mandar café verde lá para a Alemanha, que é o 2º ou 3º maior exportador de café, por incrível que pareça, que não tem um pé de café. Pois é. Mas e aí comprar a cápsula e trazer para o Brasil. Então, de sustentabilidade, isso não tem nada, se a gente falar. Sim. Então, vamos fazer aqui dentro, vamos estruturar aqui, vamos, né? Então, as oportunidades estão nesse sentido. Estão no sentido de industrialização, estão no sentido de mostrar para o mundo tanto que nós somos sustentáveis, né?
Então, às vezes, a gente fica discutindo muita coisa, mas se você pega um avião, um helicóptero e anda em cima das propriedades rurais do Brasil, você vai ver os corredores, né, as APPs reflorestadas, você vai ver os rios, você vai ver isso de forma muito bem estruturada. Muito diferente do que você anda na Europa. Eu tive a oportunidade de andar na Europa algumas vezes. Você vai olhando, não tem mata ciliar, não tem... O rio é limpo, não tem uma árvore na beira do rio. E ainda tem uma discussão que o Brasil não não protege o meio ambiente, não faz... Então, assim, eu acho que falta ainda... o grande desafio do Brasil é comunicação, né? Marketing e comunicação do Brasil. A gente se vender melhor, né, Zé? Para fora também. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E trazer essas... todos esses cases que a gente tem de interessante, de importante aqui. Eu estou num segmento de produtores de cana. O produtor de cana é um guerreiro. É um guerreiro. Você vê a atividade dele, né? Não tem feriado, não tem final de semana. A época de plantar não tem isso, esquece. Você precisa plantar e vai no meio da chuva, no meio do barro. Né? Então, colher também, né? Não tem colheita. Jeito. Aí você tem um problema de seca, aí você tem um problema de geada. Né? Então, então você tem que agarrar ali algumas coisas ali. Então, o risco é grande. Né? Mas as perspectivas são as melhores possíveis. Né? Nós estamos saindo de o ano passado, de super safra. Esse ano devemos também bater mais um recorde de safra, com o dólar ainda a 4,80, se eu não me engano, 4,80 e pouco. A gente ainda consegue trazer muitos dólares para cá, até para sustentar a balança comercial brasileira. Então, o agro ajuda muito o Brasil, muito o Brasil, né? E essa comunicação dentro das cidades, às vezes, recriminando o agro ou pegando pontos soltos, né? Porque em todo negócio, gente, vai ter trambiqueiro, todo negócio. Você tem na indústria, você tem no comércio, você tem no agro, você tem em qualquer negócio. Em qualquer parte do mundo. Né? Em qualquer parte do mundo. País civilizado, né? País de primeiro mundo, também tem. Então você vai, às vezes você pega um cara, mas ele é produtor. Aí você generaliza, fala, nossa, tá vendo o jeito que os produtores... Gente, tem trambiqueiro em tudo quanto é lugar. Não vamos pensar nisso. De produtores de cana, hoje no Brasil, nós temos cerca de entre 60 e 70 mil produtores de cana no Brasil. Né? Que estão dentro do Orplana hoje são 12 mil. E qual que é o nosso trabalho, por exemplo? Né? Não só de comunicação e não só de visibilidade para esses produtores, mas fazer com que eles ganhem dinheiro e mostrando o trabalho que eles têm, mostrando as dificuldades que ele tem no dia a dia. Né? Que não é fácil, gente. Não é fácil. Produzir açúcar, produzir etanol, produzir energia. E a gente precisa valorizar isso. Né? O Brasil é muito rico. Não só o Brasil, a Argentina também vive, depende disso também. Os outros países na América do Sul como um todo, né? A gente depende muito disso. Os Estados Unidos, que é uma das maiores economias do mundo, acabou perdendo para a China agora, ano passado ou retrasado, se eu não me engano. É o maior produtor do mundo. O maior produtor mundial é os Estados Unidos. Né? Não é o Brasil. Às vezes a gente acha que é o Brasil, né? E o terceiro é a Holanda. Aí vocês perguntam para mim, Zé, Holanda? Holanda. Holanda é o terceiro maior exportador de produtos agrícolas do mundo. Mas é um país que tem 500 anos de comercialização, mais de 1000 anos, se bobear, de comercialização, de compra aqui, entrega lá. Diferente do nosso caso. A gente aqui aprendeu a produzir. E é um país com excelentes características, Danilo. Você nessa linha aí, enfim, a gente estava olhando alguns números aqui e eu falo muito disso, né? O Brasil é um dos países mais de menor produtividade no mundo, né? A gente estava olhando agora um número, por exemplo, que 78% da nossa força de trabalho nunca frequentou a faculdade, né? Quase 50% dela, mais de 50% dela está entre segundo grau e abaixo de segundo grau, né? Então, nós temos um nível educacional baixo e ainda tem um problema da educação dos primeiros anos, que não é boa também. Enfim, o nosso índice também não é um dos melhores do mundo.
E assim, a gente fala de produtividade, a gente tá associando isso a nível de formação, a nível de preparo, por exemplo. Então, a escola é um caminho muito interessante. E a gente olha para o agro, por exemplo, o agro é um diferencial nisso, né? O agro adotou todas as tecnologias que tinha, todo dia tem tecnologia nova, a gente vai na AgriShow, vê coisa acontecendo e assim, não, isso aí não é novo, não, já tem um monte de gente usando esse negócio, né? Então, assim, ele só conseguiu ganhar produtividade, ele é o setor absolutamente diferente nisso, diferente da indústria, por exemplo, que sofreu, sucateou, etc. Agora a gente está pensando numa reconstrução da indústria. E assim, não estamos falando mal do empresário, não, ele não tem culpa nenhuma disso, né? Na verdade, é o que a gente tem. Fala, então, eu tenho que contratar essa mão de obra que está aí, por exemplo, né? Talvez a gente pudesse trabalhar um pouco melhor essa questão do incentivo para as pessoas se melhorarem, né? Mas como é que você enfrentou isso dentro das organizações? Você também contratou um monte de gente, você também teve que demitir um monte de gente. Enfim, é óbvio que nós também estamos aqui no estado de São Paulo, a gente está meio num oásis aqui também, né? Assim, 78% dos empregos estão aqui também, né? No Sudeste, na verdade, não no estado de São Paulo especificamente. Mas como é que se faz esse processo, né? A gente ajudou você num trabalho nessa linha aí de mudar processos, né? De mudar cultura, inclusive. Como é que você ganha produtividade? Como é que se tem, além de... mesmo você considerando a mão de obra que você tem hoje disponível, por exemplo? Não, boa, Dimas. O que me chama muita atenção da produtividade total dos fatores, quando a gente pega isso, né? Eu lembro muito do relatório de Doing Business, é um relatório da ONU que mostra a facilidade de fazer negócio nos países. O Brasil é um dos piores negócios, né? Vamos ver se com a reforma tributária a gente consegue melhorar alguma coisa, né? Mas, enfim, essas diferenças, essas necessidades para a gente aumentar a produtividade, eu paro e penso assim, o que eu posso fazer para melhorar? Porque se eu criticar e falar toda vez que a mão de obra é horrível aqui no Brasil, eu vou ficar com aquilo na cabeça. Eu fico com aquilo na cabeça, tipo assim, a mão de obra é horrível aqui no Brasil. Aí tudo eu culpo a mão de obra no Brasil. Não é assim, gente. Não é. Não pode ser assim, tá? Ah, mas eu preciso contratar certo. Óbvio que a gente precisa contratar certo, óbvio. Só que em muitos casos nós sabemos como que é a educação brasileira. A educação nossa de base não é uma educação que dá uma estrutura grande para as pessoas, né? E a formação do caráter de uma pessoa, ela vai ou com a família, ou com a religião, ou com a educação, né? A formação do caráter da pessoa, ou da estrutura da pessoa. E a gente contrata pelo aquele caráter que ela tem. Também, isso, né? Também. Por esse predicado. Né? Também por isso. E aí, o que me chamou muita atenção e que eu sempre fiz em todo o processo de contratação eu estou nesse processo porque esse processo é o processo mais importante para mim, para qualquer função. Obviamente que dentro dos meus diretos, né? Ah, mas você tem que cuidar do processo X. Ah, mas você tem que ler o relatório Y. Para contratar, vai trabalhar comigo. E aí, ele é uma extensão minha, né? Ou, obviamente, eu estou trazendo pessoas aqui com um olhar até diferente para me ajudar com os anseios e as expectativas da companhia. Então, eu preciso estar muito alinhado com essa pessoa. Então, às vezes a gente erra muito no onboarding. Muito. E é um erro clássico. É um erro, assim, que eu enxergo como um bobo. Porque a gente chega, contrata a pessoa, né? E aí no recrutamento e seleção, você acha que acabou o processo. Eu gostei da palavra clássico, porque é antigo, né? Faz tempo que o pessoal está cometendo esse erro, né, Zé? Mas o onboarding, Danilo, para mim não faz sentido. Eu preciso andar com a pessoa que eu contratei, eu preciso estar ali junto. Eu preciso mostrar, a cultura é assim da empresa. A empresa tem
ela funciona dessa maneira. Para grandes investimentos, a gente trabalha de uma outra forma. Então quer dizer que você nunca vai mudar. Não, não é isso. É que nesse processo você precisa conhecer muito bem a pessoa e preparar ela para aquilo que você quer. Né? É fácil fazer isso? Não, demanda tempo, demanda esforço, mas você que tem que fazer. Isso não dá para delegar. Não dá para delegar. Porque eu escuto muito isso, né? E até em alguns trabalhos anteriores não, você vai ficar ali com outro cara ali, vai conversar e ele vai te ensinar e ele te repassa as coisas e toca. Tá, se for para processos, se for para fazer em processos, por que a gente não automatiza e esse cara consegue fazer tudo isso? Não precisa contratar outro para fazer processo. Porque aí a gente perde produtividade. Exatamente. Agora, não é em processos. Então, vamos falar de uma melhoria. Tá, então, vem cá, nós queremos melhoria, tem que ir atrás disso, tem que fazer benchmark, tem que buscar aquilo. E você precisa dar liberdade para as pessoas trabalharem. Não adianta você ser aquela pessoa também que segura tudo e fala assim, não, tudo tem que passar por mim. Porque as pessoas vão errar. Elas vão errar. Agora, uma coisa é ela errar não sabendo que vai errar. Ela tentar fazer aquilo e errar. Outra coisa é ela saber que aquilo está errado, aí é diferente. Então, também ter esse discernimento. Então, para mim, o principal foi no onboard. Na minha carreira até o momento, né? O onboard ele é clássico para esses erros aí que não vão trazer o que eu espero de produtividade da equipe ou das pessoas. Né? Agora, as reuniões one-on-one, as reuniões semanais, as reuniões mensais de alinhamento tem que acontecer também. Tem que acontecer. E aí tudo depende do seu negócio. Se é um negócio de venda diária importante, então no final do dia você tem que ter reunião com o time. Onde você vai mudando e ajustando as arestas. Não, dá para fazer isso semanal. Não, dá para fazer isso mensal. Porque se você não fizer isso também, esquece, fica muito difícil. Então, dessa maneira, eu consegui ir trabalhando e buscando a produtividade dessas pessoas. E aí algumas também não dá pra gente ser pai nem mãe de ninguém, né, gente? Então, jogar limpo, né? Sim. Falar, a expectativa é essa. Dentro da sua contratação, na própria contratação, você já deixa muito claro o que vai ser, né? Até para você dar um pouquinho de choque de realidade, né? Falar, é isso, não funciona bem assim, do jeito que você está imaginando, né? Vai ter problema, vão haver problemas, mas nós vamos precisar de você e nós vamos estar junto. E aí, quando você tá junto com a pessoa, vai junto, encara aquilo, tem empatia, então isso funciona. Porque nós somos humanos também, né? Não tem dúvida. Então, isso de fato, as empresas ajuda. acabam recebendo essa mão de obra do jeito que ela é feita, né? E as empresas são grandes formadoras, né? De uma maneira geral. Aí a gente consegue ganhar produtividade da porteira para dentro, né? E essa questão do onboard que você falou é bastante interessante. Eu costumo associar isso a você convidar alguém para tua casa. Aí você fala, fica à vontade aí, senta no sofá aí. Aí daí a pouco o cara sente sede e vai lá pegar uma água. Fala, o que você está fazendo aí na minha cozinha? Eu falo, você falou para eu ficar à vontade, né? Ou ele fica descalço, enfim. Fala, mas o que você está fazendo descalço aqui? Pode ficar? Falou, você falou para eu ficar à vontade, então eu estou à vontade. Não é. Então você enfim, acaba não fazendo o segundo ponto. Às vezes você contrata muito bem, né? Faz um processo caro de processo de contratação, aí a pessoa entra e acha que o problema está resolvido. Né? E nada é óbvio, né, Dimos? Né, Danilo? Nada é óbvio. Tudo precisa ficar muito claro. Porque às vezes a própria ética das empresas, né? Porque no dia a dia, gente, você vai ter que ler todo o manual de ética. Beleza, você até lê, mas você não vai lembrar dele. Não. Ninguém lembra. Ninguém geralmente é pequenininho, né? Geralmente é o calhamaço. Né? E aí você precisa ir tomando pé daquilo, entendendo como é que funciona, como é que não funciona, até você fazer esse processo de... E aí tocar sozinho, aí você vai. Muito bom. Zé, nós estamos caminhando aqui para a nossa reta final. Queria fazer só mais uma pergunta para você, na verdade duas, tá? Primeiro eu queria que você comentasse para mim como tem sido o desafio dos produtores do agro, de maneira geral, para
superar essas questões de sustentabilidade, que eles estão extremamente ligados nisso, né? Pelo menos eu costumo falar com o Dimas, os que a gente tem oportunidade de trabalhar bastante respeitadores nesse quesito, né? Acontece muito, pode ter, igual você comentou, variações, tem trambiqueiro? Tem. Tem. Assim, a gente não conhece todo negócio. Dos que a gente tem a oportunidade de trabalhar, isso é muito respeitado, muito levado a sério. Até porque a legislação brasileira não é tranquilinha para essas questões, né? Ela é bem rigorosa. São grandes preservadores, né, do meio ambiente, né? Não é... Exatamente. E são assim, com prazer até, né? De maneira geral, né? Exatamente. Inclusive o Marcelo, que é um dos que a gente vai trazer aqui, ele costuma falar brincando que faz milagre no pouco espaço que sobra da propriedade dele. Ele costuma falar brincando ali, né? Zé, isso é discutido? Você faz parte de uma alta gestão? Isso é um tema? Isso é uma pauta? O pessoal tem tratado muito disso? É uma coisa que às vezes incomoda eles, esse rótulo, às vezes, de violador das questões ambientais? Como que isso é tratado nesse ambiente? Muito, Danilo. Muito. Isso incomoda, até porque o produtor, se ele não cuida do meio ambiente, aí eu vou falar só especificamente do meio ambiente, depois eu falo de ESG e sustentabilidade como um todo, né? Se ele não faz aquilo direito, ele vai ter problema na propriedade dele, né? Se ele não tem eu vou falar coisas aqui que às vezes são do dia a dia, mas que a gente encara também como sustentabilidade, né? Então, plantio direto, que é o plantio onde você não revolve o solo. Você tem ações ali de curva de nível também para não ter problemas com erosão e tal. Então, são práticas e manejo que está na mão dos produtores, que ele já enfrentou isso há anos anteriores, que se não fizer, gente, a natureza é muito mais forte do que qualquer propriedade. Então, assim, ele perde a produção dele. E não só pelo aspecto técnico, né, que o produtor também entende a importância da APP, da reserva legal, né? Se você não cuida das suas nascentes e planta, por exemplo, numa área que tem nascente, gente, você não vai conseguir colher nada ali, vai ensopar, porque é uma nascente ali. Ali não é lugar de ter plantio, né? E a natureza, ela mesmo faz esse papel, né? Então, isso há, né, dezenas de anos atrás. Depois que essa discussão veio lá na Rio 92, lá, né? A gente era bem pequenininho ainda, viu, Dani? É verdade. Então, essa discussão veio muito à tona, tá? Não só no Brasil, mas no mundo como um todo. O Brasil é um país novo, mas que tem regras claras na questão sustentabilidade, né? Então, tanto do uso de agroquímicos, de defensivos, o uso e ocupação do solo, as florestas, as queimadas, e o produtor tem essa consciência, ele sabe que aquilo é importante. Zé, mas eu vejo um cara que foi lá e tirou uma árvore que estava no meio da plantação. Tá, ele tem que pedir autorização e se ele tira uma, ele tem que plantar 20 em algum outro lugar ou 40 em algum outro lugar. A legislação permite isso, não é que não pode tirar. Mas, assim, às vezes tem essa discussão. E essa discussão é mais atingida pelas pessoas das cidades, né? Isso até me já chamou a atenção algumas vezes. Até porque nas cidades a gente tem poucos conglomerados de parques, a gente não tem o mesmo volume de parques que tem os Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo a própria Alemanha. A quantidade de parques, a árvore, o nível de arborização e tal. A gente vai para São Paulo, por exemplo, a gente vê a dificuldade que é achar né? Você tem ali o Trianon, você tem o Ibirapuera, você tem o Parque Vila Lobos e não tem muita coisa mais do que isso, não. Então, isso chama atenção. Então, geralmente, esse tipo de crítica vem por pessoas que desconhecem o que o agro faz. Tá?
Mas temos trambiqueiros, como qualquer negócio, que o cara vai lá e arranca sem falar com ninguém. E temos a polícia para cuidar de trambiqueiro. Por isso que tem a polícia ambiental, que existe para cuidar de trambiqueiro. Então, é caso de polícia. Mas a imensa maioria trabalha fortemente. Até porque, hoje, nas concessões de crédito, né, você precisa ter alguns documentos comprovando que você segue a legislação e é sustentável. Como o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, você precisa ter ele feito para fazer as tomadas de financiamento. Então, os bancos já têm essas restrições. A própria empresa que compra o seu produto também pede protocolos aí a serem seguidos no âmbito do meio ambiente. Né? E agora o grande trabalho nosso é trabalhar forte com ESG, né? Que é meio ambiente, o social e a governança. Aí eu posso dizer claramente que a governança é o principal ponto, é o calcanhar de Aquiles. Tá? Não me preocupa meio ambiente com o produtor rural, das visitas que eu tenho feito, não só agora, como eu tive a oportunidade de trabalhar, como eu falei antes, né, na Marquestrate, no Sebrae, eu rodei bastante esse Brasil. Não conheço tudo ainda, graças a Deus, né? Vou conhecer muito mais. Mas eu acho que o problema que a gente tem é um problema sério de governança. Então, o processo... A gente tem muitos grandes produtores que não têm um balanço, né? Não tem uma estrutura financeira bem fundamentada. Ou ainda gerencia... no papel de pão, às vezes pessoas que faturam 3, 4, 5, 10 milhões de reais. Né? Não tem o Excel. Não estou dizendo nem um ERP, um Excel ele não tem. Então, ele gerencia pelo extrato do banco. Ou às vezes a gente encontra quem fatura 60, 70 que tem o Excel, que é mais perigoso. Tem o Excel também. Que é perigoso igual. É que o papel de pão você faz e o Excel você digita, né? Mas, então, na minha opinião, tá? Então, o grande desafio é esse. E para os produtores, né? Na própria Orplana, a gente tem protocolos ali como o Bom Sucro, como um protocolo chamado Topicana também, tem um protocolo de Bariri, tem várias associações que já existem protocolos de ESG para com os seus produtores rurais. Então, isso ajuda muito. Aí eles recebem um selo de certificação, né? Até porque tem uma auditoria que certifica para ver se realmente isso não é conversa para boi dormir ou para inglês ver, né? Tem um greenwashing aí. E lembrando que não existe uma certificação ESG mundial, né? Não. Vocês no agro já tem uma série de certificações aí. A gente não tem uma por enquanto que certifica, não, essa empresa que é 100%. Né? Por cadeia você até tem, por algumas cadeias. Por exemplo, o próprio Bom Sucro, né, é uma certificação aí, da produção de açúcar e etanol, que hoje contempla os produtores rurais. Não contemplava, mas hoje contempla os produtores rurais. Então, eles acabam atingindo isso. E tem também todas as medições que precisam ser feitas. Quanto que gastou de CO2, de diesel, por exemplo, de fertilizantes, disso e daquilo. Precisa colocar isso na calculadora, óbvio, e precisa comprovar com as notas fiscais que foram compradas. Então, aqui no Brasil, a gente consegue ter essas comprovações até pelas faturas e pelas notas fiscais, né? Mas, volto a dizer... Possibilidade de trambique? Tem em tudo quanto é lugar. Mas a gente entende que o caminho é esse. É um caminho sem volta. A ESG é uma normativa aí, mundial que tanto os clientes os clientes dos nossos clientes vão sempre exigir. A sociedade está exigindo também. Zé, e você quer fazer uma Não. Vamos lá. Fala para o nosso público onde ele te encontra nas redes sociais, de que maneira eles podem manter contato com você. Fica à vontade para... Não, tranquilo. Ó, eu tô no Zé Guian, né? Meu Instagram é o Zé Guian, Zeguian de navio, né? E também dentro do LinkedIn, José Guilherme Nogueira, tá lá. Ambrósio Nogueira, eu nem falo Ambrósio, mas né? Ambrósio Nogueira. E também na própria Orplana, né? Na Organização das Associações dos Produtores de Cana do Brasil.
E aí fico também à disposição, também dúvidas, né? Recebo às vezes muitos contatos pelo LinkedIn. O LinkedIn virou um contato gigantesco, né? Então, às vezes até muito comercial, viu, Dian? Às vezes acontece muita venda de produto. Vi aqui, tem um produto aqui. Não, calma, gente, vamos devagar, né? Vamos seguir um processinho, manda para esse. Mas aí eu explico também, eu não deixo de responder, não. Né? A gente também é assediado. É normal, isso é normal. Mas são nesses canais aí, pode me encontrar. E claro também, quem conhecer vocês também, vocês repassam meus contatos, sem dúvida. Deixar. Muito obrigado, viu, Zé? Foi um prazer te receber aqui. Maravilha, o prazer é todo meu. Danilo, Dimas, é sempre gostoso conversar com vocês. Eu aprendo muito com vocês. Né? Eu escuto muito, né? Vocês falam num tom sereno, aquilo entra na minha cabeça, eu fico fervilhando depois. Mas é gostoso. Mais o Dimas, né? Muito obrigado, Zé. Muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui. Eu espero que você tenha gostado do papo aí. Diz lá pra gente se gostou, se não gostou. Enfim, muito obrigado, Zé, pelo seu tempo aqui, né? Que eu sei que você está corrido, que não acaba mais. Foi um prazer receber você aqui. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Grande abraço a todos aí. Até mais, pessoal.